Olá, olá, olá. É Lendas para Sempre. E sempre trazendo uma pessoa como convidada para conversar comigo, Jorge Moisés. Como todas as pessoas, sofreram, tiveram tristezas, às vezes desilusões, mas sempre se tornam vencedoras, porque têm a crença que o dia de amanhã sempre vai ser melhor e trazendo expectativas que são realizadas. Roda a vinheta. Muito obrigado, Sérgio Quintanilha. Se fosse na novela, seria Herculano Quintanilha. Teve muita brincadeira com seu nome e a novela, com o Coco? Teve muita É? brincadeira. Teve muita brincadeira. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Jorge, de estar aqui nesse Obrigado. teu programa. É uma honra para mim. A gente se conheceu na LUSP, né? Isso. E é uma honra, sim. Teve muita brincadeira com Quintanilha, mas nem era para ter tido. Porque, na verdade, o meu nome tinha que ter sido Garcia. Garcia. Porque os meus bisavós se chamavam, o meu bisavô era João Garcia Manzano. E a minha bisavó, os dois de Espanha, era Maria Quintanilha. Tá. E na Espanha você sabe que o sobrenome vem antes. Então o meu avô, que era José Garcia Quintanilha, quando nasceu meu pai, alguém esqueceu dessa regra, eu não sabia, e ele virou Quintanilha. E aí, depois que eu fui descobrir isso, ainda reclamei com ele. Falei, pai, a gente devia ser Garcia, tal. Ele falou, mas tudo bem, eu sou o primeiro Quintanilha. Então é o primeiro Quintanilha. E não deixa de ser também uma coisa legal, porque é uma homenagem a uma mulher da família. Muito bom. A minha família, quando veio do Líbano, também perdeu o nome de origem, porque não sabiam, quando meu avô falava e o meu bisavô, na imigração por volta de 1890 e alguma coisa, Cartaqued. Aí, para simplificar, colocaram prenome do meu avô, que era Moisés. E aí criou um ramo da família chamado Moisés, e não Qued, que era o tradicional quando veio. Então, temos Jorge Moisés. Então, temos algumas coisas em comuns. Né? O aspecto da USP, o sobrenome e outros mais que a gente vai descobrindo. É isso aí. Sérgio, quando a gente fala de uma carreira, como é que você, em 91, mais ou menos, que começa a fazer o jornalismo na área da automobilismo, mas como é que você sai da infância lá do Paraná, Maringá? Eu nasci em Maringá, mas minha infância foi em Marumbi. Marumbi. Porque Maringá tem uma igreja catedral belíssima. Tem. Né? Quando a gente pousa em Maringá, de pronto já está com a catedral ao lado. Linda. Sim. Como é que sai da infância para virar um dos maiores jornalistas de automobilismo que temos no Brasil? E quiçá do mundo, né? Porque você está sempre viajando o mundo inteiro. Não vamos exagerar também, mas olha, é curioso, né? Sabe aquelas coisas que sua mãe guarda? Depois de muitos anos eu achei meu caderno do primeiro ano do primário. E naquele caderno, que eu tenho até hoje, eu fui descobrir, muito tempo depois, que lá, a partir de uma determinada página, tinha colagens de figurinhas. Figurinhas de carro de Fórmula 1, de trem, de máquinas. Sim. Então, uma vez eu fiz um editorial na revista Carro, dizendo que aquela foi a minha primeira revista. Sem saber, eu estava fazendo ali uma colagem de figurinhas. E aí, lá em Marumbi, quando eu tinha, já na adolescência, eu não sabia o que eu queria fazer. Marumbi é Paraná também? Paraná. Marumbi é uma cidade do Vale do Ivaí, que fica perto de Apucarana, Jandé do Sul, mais ou menos na metade entre Londrina e Maringá. E é uma cidade pequenininha, mas foi lá que tudo começou. E eu não sabia exatamente o que fazer. E aí uma
uma colega, uma amiga, falou que queria ser jornalista, e eu fiquei pensando se eu queria ser jornalista, e eu tinha visto pela televisão uma corrida de Fórmula 1 de 72, olha Emerson. só, Emerson Fittipaldi, Interlagos, que me apaixonou, foi paixão à primeira vista. O Patti já corria também? Corria, mas acho que naquela prova ele não participou. É porque ali em seguida ele falece num acidente na Serra da Cantareira, que o avião dele cai, né? Mas o Patti, ele morreu em 77. 77. Aquilo foi em 72. Tá. Depois, nesse meio tempo, ele teve uma carreira muito bonita na Fórmula 1. Mas, naquela paixão, o que eu queria ser? Eu queria ser piloto de Fórmula 1. Tá. Mas como que você vai ser piloto de Fórmula 1 sem ter dinheiro? Não que a gente não vivia mal. Meu pai era gerente de banco. Mas é diferente, né? Sim, era um nível de dinheiro muito grande, né, que a gente não tinha. Meu pai era gerente de banco, minha mãe era professora, e eu queria ser piloto de Fórmula 1. E eu escrevi uma carta para o Emerson Fittipaldi, na Copersucar, Sim. falando que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Para minha surpresa, eu recebi uma resposta dessa carta. E quando eu abri a carta, todo emocionado, falando assim, agora eu vou ter o caminho. A carta foi respondida pelo Wilson, e estava escrito assim: o melhor caminho para você chegar lá é você estudar. Puta, aquilo foi a maior decepção da minha vida. Mas não sabe o conselho, né? Não sabe o conselho, mas estudar. Eu fui falar para minha mãe. Falei, mãe, olha que resposta que o cara me deu. Falou para eu estudar. Aí a minha mãe falou assim: por que você não vai estudar para ser jornalista? E aí você vai entrevistar os pilotos, você vai estar mais próximo daquilo e você vai um dia conseguir ser piloto. E você entrevistou o Emerson? Sim. E contou a história para ele? Contei. Entrevistei o Emerson, entrevistei o Ayrton Senna, entrevistei o Nelson Piquet. E como é que o Emerson respondeu não vai lembrar da carta, né? Que foi o irmão que escreveu a resposta. Mas ele deve ter ficado emocionado. O Emerson não se emociona com tantas coisas. Ele é uma pessoa, ele sabe dominar muitas emoções dele e ser simpático quando é ocasionalmente interessante. Então, o Emerson, por exemplo, ao contrário do Nelson Piquet, ele não briga com ninguém. Ele pode ter até as mesmas posições políticas do Nelson, mas ele está sempre ali de bem. E eu fiz um editorial contando essa história e mostrei para o Emerson e ele assinou. E eu tenho... Se não jogaram fora, eu tenho esse quadrinho aí com o Emerson. Mas não tem sentido, né? Só se for por maldade. Você sabe que coisas assim mais antigas, as pessoas jovens não dão muita bola, não. São pessoas mais novas. E, nossa, tem tantas outras coisas. As coisas que são de valor, às vezes, são tão intrínsecas que, às vezes, numa mudança sem maldade, isso aqui e vai embora. Sim. Mas para quem fez, é uma coisa muito legal. Mas essa não foi a maior perda que eu tive dessas... Não, mas essa nem foi uma perda, tá lá, né? Mas eu tenho uma outra, mas depois eu conto. Não quer contar de uma vez? Não, porque senão nós vamos quebrar o ritmo aqui do... Algumas coisas da sua carreira, para o pessoal entender por que você é uma lenda. Ok? Sai do interiorzão do Paraná. Quando é que chega em São Paulo? Antes de chegar no interior do Paraná, eu trabalhei no jornal Estado do Paraná e Tribuna do Paraná. Já como jornalista? Como jornalista. Eu me formei na Universidade Católica do Paraná e fui arrumar emprego como repórter esportivo no jornal Estado do Paraná. Comecei cobrindo o Curitiba. Então, estava em Curitiba? Em Curitiba. Estava na capital. Eu tinha me formado, só que eu me formei muito, muito jovem. Quando eu me formei, eu tinha 19 anos. Muito cedo. Muito cedo. E aí passou mais ou menos uns 10 meses. Primeiro fui trabalhar em Maringá, depois fui para Curitiba. Tive a sorte de conseguir emprego lá. E o editor na época, Arminho do BR, me falou: olha, vai lá e cobre o Curitiba. Aí eu falei: mas tem alguma orientação? Ele falou assim: vai lá e se imponha. Vai lá e atropela todo mundo. Eu falei: nossa, o que eu ia fazer? E aí aconteceu uma história engraçada, Jorge. Por quê? Eu entrei no Curitiba, o time tinha acabado de ser desclassificado do Campeonato Paranaense.
Imagina, o Curitiba na época ele ganhava tudo, então aquilo foi uma tragédia. E estavam apresentando um técnico novo, chamado Chiquinho, que veio lá do Rio Grande do Sul. Ninguém conhecia o tal do Chiquinho, ninguém conhecia o tal do Sérgio Quintanilha, e quando ele foi fazer a apresentação, eu entrei dentro do vestiário do Curitiba. Sim. Você vê, meu primeiro pulo de reportagem, porque ninguém me conhecia e ninguém conhecia ele. Eu sei que lá no meio do vestiário não tinha nenhum jornalista lá dentro, porque era um negócio privado. Conseguiu o primeiro furo. Porque assim, os caras olhavam para mim e falavam assim, esse cara deve ser filho do técnico. e o técnico olhava para mim e falava assim, esse cara deve ser filho do presidente, sei lá, de alguém. Então, eu fiquei lá, peguei tudo. Peguei todas as notícias. Aí eu coloquei no jornal. E você, com essa camisa vermelha e preta, você é coxa, que é verde e branco no Paraná, ou é rubro-negro do Atlético? Eu não sou nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não, porque eu cobri muito tempo o Curitiba, e aí tem a fama de ser coxa branca, porque você está escrevendo sempre para aquele time. Mas eu tinha muita simpatia pelo Atlético Paranaense, mas o meu time de coração mesmo é o Maringá, que é a minha terra. Maringá. Maringá. Bacana. É o único que eu torço no Paraná. Não, eu torço para todos, mas o que eu realmente gosto de torcer é o Maringá. Você me disse que essa camisa vermelha e preta não é em homenagem ao Flamengo. Não, nem ao Flamengo, nem ao Sport Recife. É do Sparta Praga. Sparta Praga. Mas você fez muito bem em colocar na semana que o Flamengo ganha 2 grandes títulos. Fica com o seu Sport Praga, né? Homenageamos o Atlético Paranaense, que você é lá do Paraná, o meu Flamengo, mas que espetáculo de início de carreira. Foi um espetáculo bem interessante e aconteceu o seguinte, eu acho que já nesse início de carreira, eu não percebia isso, mas eu estava numa redação que incentivava muito um tipo de jornalismo que já não se vê hoje em dia, que é um jornalismo mais contestador. Então, teve um dia, por exemplo, já nesse início também de carreira, que eu fui fazer Cheguei lá, eu chegava no estádio, começo da tarde e tal, tinha um jogador, e eu chegava com um bloquinho. Naquela época eu tinha um bloquinho. Quem usava gravador era os latinhas, o repórter de rádio. Sim. Quem era de jornal usava bloquinho. E eu levava meu bloquinho. Muitos anos depois eu percebi que levar bloquinho atrapalhava, mas isso já estava lá na Editora Abril. Aí eu só ouvia as coisas, gravava na memória, corria, anotava tudo e tá. Porque quando você vai conversando sem o microfone, o cara te conta coisas. Quando você vai com o bloco, ele já fica... Sim. Mas cheguei nesse dia no treino, e tinha um jogador que ele era muito politizado. Ele chamava Cassiá. Era um zagueiro lá do Rio Grande do Sul. E ele falou para mim assim, você quer notícia? Você quer? Então vem aqui que eu vou te dar uma. Pegou meu bloquinho e escreveu assim, não tem dinheiro. Naquela época tinha o da Maravilha também no time, enfim. Aí eu falei, não tem dinheiro, então boa dica. Aí eu fiquei olhei. Aí lá longe, no estádio Couto Pereira, debaixo de um lance de arquibancada, eu avistei o presidente do clube daquela época, Evangelino Costa Neves, que era um bom presidente. Aí eu falei, eu vou lá falar com o homem. Cheguei lá, dei a volta. Aí todo mundo já sabia quem era você. Mais ou menos. Mas acho que a partir daquele dia começaram a saber. Mas digo, internamente no Curitiba já sabia. Sim, Curitiba já. Mas eu não tinha tido nenhum contato com o presidente. Aí eu fui lá, e como ele estava conversando com a pessoa, eu fiquei ali e tal, fui chegando. Eu não podia chegar para ser grosso, mal educado, interromper, e também não podia, eu tinha que mostrar para tô aqui que eu quero falar com você. Aí cheguei numa distância que ele falou assim, o senhor quer alguma coisa? Eu falei, eu queria falar com o senhor, sou Sérgio Quintanilha, trabalho no jornal Estado do Paraná, na Tribuna do Paraná, e eu queria conversar com o senhor. Ele falou, não, o que você quer saber? Eu falei, os jogadores estão reclamando que não tem dinheiro. Eu queria saber se os salários desse mês foram pagos. Ele falou assim, o seu salário foi pago? Eu falei assim, o meu foi. Ele falou assim, isso não é uma coisa que te interessa, isso é um assunto interno do clube. Já respondeu. Eu falei, tá bom, obrigado, fui embora. Cheguei no jornal, na redação do jornal, contei isso. O editor, que era o Armindo Berri,
E o diretor da redação, que era o Francisco Camargo, eles adoraram a história. Sérgio, na época eu ainda era Sérgio, escreve exatamente o que aconteceu. Aí, no outro dia, letras gigantes na tribuna do Paraná, primeira página, que era um jornal esportivo lá. Presidente do Coxa distrata o repórter da tribuna. Aquela coisa meio sensacionalista, mas a partir dali ele ficou me conhecendo. Mas aí também eu sofri, porque eu ia todo dia entrevistar o homem e todo dia eu esperava, no mínimo, acho que 1h30 para ele falar comigo. Mas eu ia todo dia. E todo dia ele falava comigo, nem que fosse 2 minutos. E como é, deixa eu só andar um pouquinho, em função do nosso tempo, né? Que não é curto, mas também tem um prazozinho, não estou te podando, só orientando para a gente dar uma andada. Claro. Como é que você sai de um início promissor do futebol? Você disse que vai para a Editora Abril, que na ocasião, né, na década de 80, 90, 2000, era o top da imprensa em termos de revistas, e vira editor de automobilismo da Quatro Rodas. Então, eu já gostava, sempre gostava de automobilismo, mas... Mesmo porque o seu caderno já dizia a sua paixão, escreveu para o Emerson. Mas lá no jornal não tinha, então eu acabei sendo promovido dentro do jornal e fui passar a ser o editor de esportes, depois o chefe da redação, mas eu, na época que era editor de esportes, eu coloquei fazia a cobertura da Fórmula 1, compramos da agência Globo, sim, uma cobertura muito legal da Fórmula 1, na época que tinha Senna, Piquet, então dentro do possível eu fazia. Mas chegou uma hora também que eu já não estava feliz, porque eu eu queria ir mais, e eu queria ir para São Paulo, vir para São Paulo. Eu queria muito, gostava muito de lá, mas queria ir para São Paulo. Meu sonho sempre foi trabalhar em São Paulo. E veio direto na Abril? Então, aí eu vim, primeiro eu fui no jornal Estado de São Paulo, cheguei lá e conversei com aquele jornalista de economia, o Kupfer, e ele falou assim, eu vou te dar um emprego. Eu falei, jura? Ele falou, vou, mas não hoje, algum dia. Já se passaram uns 40 anos e ele até hoje não me deu. Mas aí eu fui Mas você conquistou. Ainda. Aí eu fui na Editora Abril e falar com o Carlos Maranhão, que eu tinha sido indicado. O Carlos Maranhão viu o meu texto, falou, gostei, você vai falar com o Juca Kfouri. E fui lá, falei com o Juca e na semana seguinte já comecei a trabalhar. Na revista Placar. Tá. E aí fiquei mais ou menos uns 7, 8 meses na Placar, só que daí no ano seguinte, o núcleo da Abril lançou a revista Grid. Sim. Já existia como pôster. E aí eu fui trabalhar na Grid, e que era a vontade que eu tinha. E foi muito legal, lá trabalhei com Jorge Souza, Lemir Martins, só que a revista, depois de 9 meses, fechou. Uma gravidez. Voltei para Placar e aquilo já não era o que eu queria. Deixa eu te fazer uma pergunta para ter uma brincadeira. Se dava bem com o Juca Kfouri? Sim, sempre. Sempre, até hoje? Até hoje. Mas ele não te levou para Playboy? Olha, ele não me levou para Playboy, mas ele era meu confidente na Playboy. Eu tinha problemas ali na Quatro Rodas numa época e eu ia 3 vezes por dia na sala do Juca, que ficava num andar acima, e falava, Juca, tá acontecendo isso e aquilo, calma, Quinta faz isso, faz aquilo. Ele foi um orientador para mim. Porque essa semana saiu uma série de reportagens sobre a Playboy, e com ele contando histórias da época em que ele foi o editor da Playboy. Então, por isso que eu estou pegando o gancho, porque está super atual, pelo menos na UOL, a presença dele. Ele não podia deixar de fazer a pergunta. E a secretária do Juca, que é a Rita de Cássia Nevado, é a minha amiga, até hoje, é uma super amiga. E aí, quando eu estava voltei para Placar, aí um outro jornalista que estava na Grid comigo, foi para Quatro Rodas e falou, não, eu quero trabalhar com Quintanilha. E me chamou. E eu falei, eu não quero trabalhar nessa revista, é muito lenta, né? Mental, não entendo nada de carro. Ele falou, não, você vai fazer automobilismo. Aí eu fui.
Só que lá no automobilismo eu também eu era de jornal, então eu era rápido. E aquilo numa revista mensal fazia diferença naquela época. O ritmo de jornalismo, de jornal, ou de revista semanal ou revista mensal, era muito diferente. Então eu acabei virando o editor de testes lá. E aí, com isso, você nos traz de presente alguns livros, como O Gordini Mal Assombrado, Automóveis e seus Sentidos Mutantes, Revolução no Jornalismo Automotivo, e está produzindo mais um novo, que também deve ser na área do jornalismo automotivo. Não. Não? Esse novo que eu estou... Não, até estou também, mas é uma coisa menor. Esse que eu estou produzindo novo, na verdade, eu não vou nem assinar ele, porque é um livro muito fora da área e vai ser um pseudônimo, porque o meu nome está muito marcado já nesse meio. Eu acho que não ia ser legal fazer alguma coisa fora. Mas você pode utilizar como sou eclético. Sei escrever também fora da área do automobilismo. Mas não ia dar certo, sabe por quê? Porque eu tenho posições muito fortes em alguns temas, então já não iam gostar. Continuando para todo mundo entender com quem nós estamos conversando. Fez graduação, pós-graduação, doutorado e agora tive a honra de ter uma aula contigo, que você está fazendo pós-doutorado lá na USP. Olha que carreira brilhante também acadêmica, além do jornalismo. Eu fico muito feliz porque depois da Quatro Rodas eu fiz uma revista minha, revista Carro, revista Racing, e depois acabou a sair dessa revista, fiz uma editora que não deu certo, e aí voltei a trabalhar na área na revista Motor Show. E só que nesse período que eu fiquei fora, eu falei, quem que vai me dar emprego com a idade avançada? Ninguém. Então eu falei, eu vou fazer mestrado porque eu vou dar aula. Só que quando eu fiz o mestrado, descobri que não, você até pode dar aula, mas você não ganha nada, ganha mal. Então eu falei, tem que fazer doutorado. Tá bom, então eu vou fazer doutorado. Só que eu já estava envolvido de novo no mercado, né? E aí tive que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fazer o quê? É assim mesmo que o tempo passa e a gente se mantém saudável. Porque eu sou bem mais velho do que você. Sim, sim. Vamos guardar as idades, mas eu tenho seguramente uns 10 a mais, no mínimo. Doutor em Ciência da Comunicação e escreveu Como Carro Ainda é um Fetiche. Ainda é. É. Porque eu me lembro que tive a oportunidade, que meu pai morreu muito novo, e ele, quando veio de Minas para cá, ele começou com um amigo mexer vendendo carro usado. E me deixava sair com o carro. Então, na década de 80, ter um carro era uma coisa completamente diferente, né? Dentro do meio ali em Santana, morando em Santana, abria portas para muitas coisas. Sim, sim, sim. E é um fetiche até hoje. É um fetiche. Quando você está dentro de um automóvel, você fica diferente. Então, entrar na academia, para mim, fez bem para o jornalismo, porque eu comecei a dar valor para as palavras. Eu comecei a ver não só o que, mas o porquê. Por que as coisas são assim? E quando você vai no porquê as coisas são assim, você pode ter certeza que 99% das pessoas não querem saber por que as coisas são. Sim. Só que assim, o automóvel, então como é que eu vi o automóvel na tese de doutorado? O automóvel é um espaço, mas é um espaço que se movimenta. A partir do momento que ele se movimenta, ele vai modificando tudo por onde ele passa. Ele vai modificando as cenas, vai modificando a visão que as pessoas que têm ali dentro têm, ele vai levando ou progresso, ou tragédias, ou poluição, ou emprego, ou alimento. Então o automóvel ele vai modificando todo lugar que ele passa, né? Só que ao longo do tempo também o significado do automóvel também foi modificando. E hoje, para os jovens, por exemplo, estar dentro de um automóvel
Não necessariamente o melhor lugar é o lado do motorista, como a gente achava. E acha, talvez, eu pelo menos acho até hoje. Hoje, estar dentro de um automóvel, para muitos jovens, significa estou perdendo o meu tempo. Por quê? Eu não posso ficar na internet, não posso ficar no WhatsApp, não posso ficar no, sei lá, no Instagram. É porque o jovem não conversa. Não. O jovem só fica na coisa. Agora, imagina, você está um carro com 4 pessoas, 3 amigos teus estão lá todos conectados e você lá, você virou um chofer. Sim. E ninguém conversando com ele que está dirigindo. Ninguém, e ele também não pode beber, tem excesso. Inclusive, Sérgio, eu venho defendendo a tese que a culpa disso é da nossa geração. Por quê? Por quê? Quem é que criou Steve Jobs, que teria 70 anos agora, o Bill Gates, o Bill Clinton é de outra coisa, né? Não vou nem falar da piada que eu vi um dia desse com o Clinton. O Bill Gates. Porque, vocês estão velhos e não acompanham. Não, a nossa geração é que criou. Nós acompanhamos todas as mudanças e temos uma vantagem. Nós falamos. Tanto assim que estamos aqui conversando. Se fosse essa meninada, estaria mandando zap de um para o outro, sem se preocupar com a palavra, né? Mas olha, assim, eu acho que a nossa geração tem muito mérito, principalmente porque a gente sobreviveu a transformações absurdas. Sim. Absurdas, mas é uma atrás da outra, sabe? Em costumes e em tecnologia. Então é muito difícil para quem... E você já está adaptado, tanto assim que você comenta sobre a inteligência artificial, a IA, né? Na produção acadêmica sua e também como autor, mas mantendo o controle mental no texto. Sim. E hoje é isso, é esse novo desafio, porque hoje quem não faz uma inteligência artificial tá ferrado. E assim, qual foi a grande mudança para os jornalistas quando entrou a internet? O jornalista era o cara que detinha todo o poder da comunicação. Sim. Então, por exemplo, a gente recebia cartas, às vezes, do leitor e falava assim, legal essa carta, pá, publicava. Chegou outro cara, isso aqui tá chato, joga pro lixo. Aí se vinha uma carta, o cara contestando muito e tal, você, publicava e ainda, dava uma resposta em cima dele, para de ficar brigando com o jornalista. Tinha um diretor da redação lá do Jornal do Estado do Paraná, o Mussa José Assis, que ele dizia, nós somos mais importantes do que Deus. Sim. O jornal é mais importante do que Deus, não se esqueça disso, tá? E era assim, só que depois que veio a web 2.0, que é a web, como é que fala, que todo mundo pode comentar, o jornalista desceu do pedestal, porque qualquer pessoa pode entrar lá e descer a lenha nele. E qualquer pessoa pode querer citar uma notícia, um fato que dentro da redação você não vai ver. E outra, e essas pessoas passaram a ser também como fala, produtores de conteúdo, de notícia, só que essas notícias não necessariamente têm a checagem que o jornalista tem. Sim. Mas o jornalista é um ser especial. Não é que o jornalista é um ser especial, mas ele tem, o aprendimento da faculdade, em questão de ética, questão de técnica. 2, o meio, o ecossistema do jornalista protege a informação. Por quê? Eu escrevo qualquer coisa, o meu colega e concorrente vai ler, os jornalistas se leem. O Globo lê a Folha, que lê o Estadão, claro, que lê o Jornal do Brasil, que lê a CNN. Então, isso impede que alguém fale uma bobagem, uma mentira, uma fake news. Então, por exemplo, tem uma fake news, aconteceu alguma coisa. Liga na Globo, liga na Band, sei lá, na CNN, na Cultura, no UOL, na Cultura, qualquer grande portal ou canal TV. Se eles não estão dando, é fake. Mesmo porque não importa a tendência daquela emissora ou daquele canal. Porque todo mundo tem uma ideologia. Sim. Mas a mentira, ela não pode ser propagada. Claro que então, pode ser valorizado ou não aquele fato, de acordo com a sua tendência. Mas o jornalista tem a responsabilidade de se manter ao fato. Não, o fato
está ali. Você dá o fato, depois você pode fazer uma interpretação. Sim. Ah, isso está errado, você pode até manipular, mas o fato, ele tem que ser dado. Existe. Então, quando você vê um fato muito escandaloso que ninguém deu, é mentira. Porque se o fato existe, ele vai ser dado em todos os lugares. Uma verdade. Você esteve no Japão agora, há dias. Né? E uma outra verdade. A primeira revista de carro sobre automobilismo é uma inglesa. Autocar. Né? Autocar, de 1890, por aí, 95, e que existe até hoje. Então, será que a forma hoje, como a internet você colocava, os mensageiros do fake vão sobreviver? Não vão. Né? Então, a credibilidade, que é o que você está colocando, é que mantém uma revista há 130 anos. Mas eu não tenho nenhuma ilusão sobre o futuro do jornalismo, digamos assim, do jornalismo mais amador. O futuro de grandes redes, eu acho que sim. Né? Até porque essas grandes redes são muito alinhadas ao pensamento dominante de cada país. Sim. Se você pegar Globo, CNN, SBT, Band, todas elas pensam exatamente a mesma coisa. Sobrevivência. Diverge disso ou daquilo, mas a filosofia delas é a mesma. Então, por exemplo, tem assuntos que você não consegue se informar no Brasil. Para eu me informar, eu tenho que assistir um canal de YouTube da Europa, algum outro lugar. Porque a mídia tem um jeito de ir muito, como é que fala? Igual, no mainstream. E, agora, quem está sozinho, que é a maioria, porque muita gente perdeu o emprego, todo mundo pode fazer um conteúdo, basta ver a gente aqui, né, Jorge? Dificilmente consegue, porque as audiências, a publicidade vem da audiência, a publicidade é muito pequena. Então você sobrevive como? Com publicidade que você mesmo vende, ou produção de conteúdo publi-editorial. Então é isso, é uma situação bem complexa. Nós estamos falando do início da sua carreira, a esse nível de maturidade que você tem de encarar o jornalismo, de encarar o mercado, né? Porque isso é uma aula, inclusive, para quem está dentro da área de jornalismo, um estudante, para entender a complexidade e que tem o ideal, mas tem a realidade. Sim. Né? No Japão, você esteve agora de foto, você com uma série de veículos. Qual foi a indústria que você... Nissan. Nissan. Então, estou dando gancho para você ir contando, né? E aí, paixão e crítica dentro do automobilismo. E do veículo, não só do automobilismo competitivo, dentro da questão do automobilismo como uma questão geral. Por que da pergunta? Na China, ok? Você esteve no Japão. Estive na China também. Na mesma viagem? Não, no outro ano. Outro ano. Mas recentemente a Mitsubishi saiu do Japão. A Volks fechou uma fábrica no Japão. Não é? No Japão? Não, na China, desculpe. A Mitsubishi fechou, saiu definitivamente da China. Sim. A Volks fechou uma fábrica na China. Outras indústrias estão patinando dentro da China. A tendência diz que o chinês hoje prefere comprar só as marcas próprias. Estou me estendendo na elaboração da ideia. A China produzia há 20 anos atrás por volta de 1,5 milhão, 2 milhões de veículos. Hoje é acima de 30 milhões. 30% do mercado. No Brasil já são 16 marcas chinesas, com 10% do mercado. Então, paixão por uma marca, por um país, ou uma visão mais crítica dentro da escolha, eu só quero aquilo que é produzido dentro do meu país? Jamais. Eu não tenho esse tipo de nacionalismo ultrapassado, porque eu acho que até não cabe
não na indústria automobilística. O mundo é totalmente dependente de tudo quanto é, ainda mais a indústria automobilística, de produção de softwares em vários lugares, baterias, em sistemas. Não tem como você falar, vou produzir um carro brasileiro. Você produz, mas não vai ter volume, não vai ter escala para dar certo na competitividade econômica que é. Então, Agora, apesar da Mitsubishi ter saído, a Volkswagen ter saído, isso não significa que elas vão acabar e a China vai tomar conta do mercado 100%. Não, 80%, vamos dizer. Olha, 100% é mínimo. O que aconteceu com a China foi o seguinte, sei lá, há 30, 40, 50 anos atrás, as marcas, a China falou, pode vir fazer carro aqui. Só que eles falaram o seguinte, para as marcas ocidentais, pode vir fazer carro, só que o governo vai ser sócio de 50%. Beleza, para eles funcionou. Para os dois lados funcionaram, porque durante décadas a GM e a Volkswagen nadaram de braçadas, ganharam. Nossa, mas eles ganharam tanto dinheiro lá, mas tanto dinheiro, que eles acharam que nunca ia acabar. Nunca. E aí, por mais que os chineses faziam, eles nunca, sempre estavam 10 anos atrasados. Até que a China, porque qual que é a diferença do governo da China para os outros? Existe um projeto de país, né? Sim. E então o governo chamou as montadoras e falou assim, nós vamos, esse jogo não funciona para nós. Vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos investir nas empresas que fizeram tecnologias novas, mas tem que dar resultado, porque as que não derem não vão sobreviver. Lá tem uma disputa grande também. Só que eles vão fazer carros elétricos. E aí, fizeram, e os europeus também fizeram, americanos também fizeram, só que eles fizeram num nível tão bom, tão avançado, e com custo tão baixo, e sem alguns paradigmas do passado, que eles dominaram o mercado. Quando os europeus, os americanos quiseram reagir, não dava mais tempo. Agora é o Ocidente que está 10 anos atrasado. E tanto assim que a Tesla, lá, já não tem praticamente crescimento nenhum. Está estacionária no volume de venda. Sim. Né? E uma coisa, os chineses, eles entendem, a sociedade chinesa é muito diferente da nossa. Eles não têm aquela coisa muito certinha que tem no Japão, que tem nos Estados Unidos, na Europa. É uma coisa meio bagunçada, assim, sabe? Tipo, você tem uma ideia, vai lá e faz. Eles vão fazendo. Então, eles têm muito tipo de marca, de carro. Eles não têm, tipo, vamos seguir esse padrão. Não, vai fazendo. Então, eles acabaram conquistando a juventude chinesa. Aí os clientes, os consumidores, começaram a abandonar as marcas tradicionais e preferir os carros chineses lá também. Outra marca que deixou de ser objeto de consumo, né? Aquilo que falávamos anteriormente, que é a Porsche, que hoje eles já fazem carro semelhante à Porsche, mais barato. Metade do preço. Metade do preço. Né? Então, veja que passamos lá da cidade ao lado de Maringá, viemos caminhando, estamos falando em geopolítica. Sim. E falamos também do mercado de trabalho do jornalista. Uhum. Né? Então, a nossa conversa é pegando toda a sua experiência para poder falar de vários assuntos. Né? Por exemplo, você comentava no seu livro, comenta, porque o livro está publicado, deixa aparecer isso, chega mais perto, olha para poder todo mundo ler. O automóvel e seus sentidos mutantes. Ok? Aqui, porque depois eu vou dar para você. Mas eu quero com autógrafo. Já vou avisando que sem autógrafo não dá. Não é vaidade, não, é porque um presente desse tem que estar registrado. Tá certo. Mutante. Uma chave de carro, um símbolo de um carro, anos atrás. Cada coisa no seu devido nível, no nicho econômico. Se eu vou numa classe A, todo mundo coloca a chave de Porsche ou de um outro semelhante. E você cita a telefonia, os aparelhos, os celulares, os smartphones. Hoje há um lançamento
da Apple é 20 mil um aparelho celular. Poucos podem comprar no lançamento. O que é que gera mais cobiça hoje nos seus nichos, os fetiches? O carro, que todo mundo pode ter igual, ou o lançamento de um smartphone? Eu acho que depende do público. Eu acho que Sim, mas no segmento dele. Eu acho que é o smartphone. É o smartphone que se tornou um objeto de status maior do que o do automóvel. Porque o automóvel é muito caro. Então, o cara, ele não exibe mais, chega na mesa e bota a chave do carro. Ele bota o celular virado. Olha, eu tenho um Apple, não sei o quê, um Galaxy, não sei o que lá. Entendeu? É esse tipo de tecnologia. Como a indústria automobilística é muito inteligente, ela está jogando tudo isso há anos dentro do automóvel. Sim. Né? Tem muita ligação aí. Mas é isso. Mas, na verdade, Jorge, o que aqui a gente vive é o seguinte: tudo isso que eu coloco no meu livro é para atender um modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Se você simplesmente produz para as necessidades reais, a economia para. Vai até um determinado limite, pronto, para. Alguém um dia falou assim: olha, eu já vendemos tudo que a gente podia. Ninguém mais precisa do nosso produto. Será? Não precisa? Não. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar necessidades para eles. Então, Ford e o carro só podia ser preto. Você cria necessidades que não existem e assim vai. Então, por exemplo, Você diria que, pegando esse gancho, que o jornalismo automotivo é um braço de marketing das montadoras? Claro, totalmente. Eu acho que os jornalistas têm essa consciência que nós somos um braço de marketing, mas a gente pega no pé também. A gente publica coisas que eles não gostam. Muitas. Porque tem coisa que também não é adequada, né? Assim, você tem que escolher um lado para ser jornalista. Ou você vai ser jornalista e o jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, ou você vai ser assessor de imprensa. Ou, como você fez no Curitiba, desde lá de trás. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não vai falar só o que agradaria o presidente do Curitiba, né? Ou da presidência de uma montadora. Certeza. Né? Mesmo tendo aberto as portas para ir para o Japão, ver lançamentos aqui no Brasil, né? Com sua expertise. Sim, o jornalismo é um braço de marketing das montadoras e os jornalistas têm noção disso. Muitos têm. Mas também a gente pega no pé das montadoras. Por exemplo, você tem um carro novo e se tiver que escrever daquele carro e tiver um problema, sem dúvida você vai colocar. Com certeza. Tem que fazer, porque se você não faz isso, você perde toda a credibilidade. Primeiro, você perde a credibilidade com você mesmo. Segundo, você perde a credibilidade com seus colegas. Terceiro, você perde com o público, o que é pior de todos. E quarto, você perde a credibilidade até com o fabricante. Porque ela fala assim: nossa, meu carro é tão ruim, todo mundo, esse cara elogiou. Então, se eu vejo ele escrevendo sobre uma outra, e aquele carro é ruim, ele vejo que ele também vai elogiar aquele. Agora, se você faz uma crítica aqui, uma crítica ali, a pessoa tem que saber que quando ela te dá um carro, ela não sabe se você vai elogiar ou criticar. Ela não tem que te dominar e nem tem que temer. Ela tem que te respeitar. E aí tem que ser assim. Diferente da década de 70 para 80, que eu trabalhei na Volks durante 10 anos, quase que o Gol morre no caminho pela opção de lançamento do tipo de motor. Sim, motor a ar, né? A motor a ar. A Kombi não sobreviveu a diesel, motor diesel na Kombi. O Santana, o primeiro lançamento de um carro fora da curva que tinha, também com problema, né? Porque não havia esse espaço crítico e era uma empresa que tinha mais de 60% do mercado. Chegava a quase 70% de domínio do mercado. Então, pode fazer o que bem entende. Hoje não é mais assim. Havia um jornalismo crítico, quatro rodas e autosport. Eventualmente Jornal do Carro e alguma coisa lá no Globo. Mas eram muito pontuais e muito para os aficionados, os experts.
Hoje o automóvel, ele está nos grandes portais. Qualquer pessoa fala de carro. O carro é assunto nacional. E o jornalismo hoje, ele é mais descritivo do que opinativo, ou não? Eu posso fazer críticas ou devo ficar mais na parte descritiva do veículo ou da reportagem sobre um fato? Eu acho que depende do veículo que você trabalha, né? Então, por exemplo... Porque hoje você está no Portal Terra. Portal Terra, num site guia do carro. Não é todo o conteúdo do Terra. Por favor, vamos repetir devagar para que todo mundo possa ir no Terra. No Terra, você tem que ir lá na seção de mobilidade. Na mobilidade, você tem que procurar guia do carro. E aí encontra quem? Sérgio Quintanilha e João Buffon. E alguns colaboradores também. Tem vídeos, tem matérias, tem testes. Mas agora você perdi o que eu estava falando. A gente volta, a gente estava falando do descritivo, opinativo. Então, depende tipo de público, não, mas da onde você está escrevendo, né? Para você fazer um jornalismo descritivo ou opinativo, depende muito da onde você está escrevendo também. Porque Sim. Tem alguns grandes portais, sei lá, sites, que eles têm muitas pessoas. Então eu falo assim, você só vai fazer reportagem, você vai fazer só crítica. Para nós que estamos ali no dia a dia, quando você vai fazer uma avaliação num carro, aliás, eu escrevi isso num texto para o Maluli uma vez, o nosso querido professor Luciano Maluli, lá da USP. Meu mestre também. Não tem como você analisar um automóvel só de forma descritiva, narrativa, como você analisa um carro, um jogo de futebol. Um jogo de futebol, você tem um jogo ali, alguém ganhou, alguém perdeu ou deu empate. E aí, isso é o resultado. No caso de um carro, você pode até falar por que teve o resultado, encher as coisas ali com histórias. Mas no caso do carro, eu posso achar que um carro é bom por causa de um determinado critério e o meu colega achar que o carro é ruim por causa do mesmo critério, porque os critérios dele são diferentes do meu, ou dependendo do ponto de vista. Se eu for analisar um carro sob o ponto de vista do conforto, por exemplo, o Porsche 911 pode ser que seja uma porcaria. Mas se eu for analisar o carro como uma máquina espetacular, o Porsche 911 é um super carro. Entendeu? Muito bem. Mais um assunto dentro... A área é vastíssima para conversar. Sim, sim. Tá? Mas eu quero tratar de um assunto que você tratou com a gente lá na USP. Tá? Matriz energética. E quero também tratar com você sobre, já falamos, da produção chinesa, a produção americana que é de 10 milhões. Eu me lembro que o primeiro milhão de carros produzido no Brasil foi em 1980, eu estava na Volks nessa ocasião. Estou velho, eu não posso ficar falando não. E aí, com o problema todo político e da inflação, que foi terrível durante anos e anos. Sim, todos os anos 80 era uma inflação terrível. E emendou pelos anos 90 e só voltou ao Brasil produzir 1 milhão de veículos a partir dos anos 2000. 20 anos para retomar a produção de 1980. Pois é. E em 20 anos, a China saiu de 2 milhões para 30 milhões de carros produzidos. É impressionante. Então, nós saímos de 1 milhão para 2 milhões e meio. Eles saíram da produção deles, claro que a população é diferente, poder aquisitivo, todas as questões, mas é só para dar dimensão. Ok? Isso traz para a matriz energética. Na COP30 agora, o mapa, né, caminho do mapa, não conseguiu incluir. O Brasil, a semana retrasada, publicou que na Bacia de Santos, aqui pertinho de onde você está, que nós estamos no Guarujá, a pérola do Atlântico, tá? Encontrou o melhor poço de perspectiva dos últimos 15 anos de descoberta, arranjou mais um outro poço aqui também na região. Vamos lá para a foz do Rio Amazonas. Quer dizer, o governo brasileiro, Lula, defendendo a saída da matriz fóssil, mas estamos descobrindo petróleo, que também não é só energia para carro, tem outras finalidades.
vamos ser inocentes, né? Sim. De achar que petróleo é só para automóvel, né? automóvel. É possível uma mudança dramática para elétrica? Possível é, mas você Mas acha é que vai... execuível? Por que que eu acho que... Eu tenho alguma esperança, mas eu não acredito muito que o planeta vai fazer essa mudança energética, porque os interesses dos países, dos governos, são muito diferentes. Ninguém, na verdade, está preocupado com o planeta. Eles estão preocupados em defender os seus países, né? Sim. Então você tem lá na COP toda vez... Geopolítica de novo. De novo. Mas Jorge, eu falava para os meus alunos de um curso de jornalismo automotivo que eu dava, que é o seguinte: parem de achar que o jornalismo automotivo, que o automóvel, vive numa bolha. Ele é consequência e também influi no resto de tudo, né? Tudo o que acontece no mundinho do automóvel é consequência de alguma coisa. Então você vê, o Brasil, com as dificuldades que ele tem, com as desigualdades que ele tem, ele não pode desperdiçar uma descoberta de um poço de petróleo, né? Não pode, definitivamente não não pode. pode O desperdiçar. próprio Lula já disse, não pode desperdiçar. Não tem como desperdiçar. Sim. Uma coisa que eu acho assim ridícula é a questão do crédito de carbono. Isso é uma invenção assim, deplorável, porque isso é eternizar o aquecimento da Terra. Por quê? Você não faz nada, mas eu tenho empresas que fazem, plantam, sabe? É a essência de fazer a coisa errada. Sim. Então, quando você tem um governo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Trump, ele é totalmente focado no petróleo, né? E o interesse dele na Venezuela não é nenhum outro que não seja o petróleo. Com certeza. Né? Se alguém acha que é diferente, pode... Ele só quer democracia pela democracia. Não quer. Ele quer petróleo e aí, se ele consegue o petróleo da Venezuela, muda tudo. Né? A China também tem interesse nos carros elétricos, porque a China também não quer ficar dependendo do petróleo. Também é um assunto econômico. Né? Sim. O Brasil tem o Vale do Jequitinhonha, que é uma das maiores reservas de lítio do planeta. O Brasil tem condição de se explorar bem aquilo ali, ser um país que vai oferecer a matéria-prima para, assim, milhões de baterias de carro elétrico. Eu sou a favor da mobilidade elétrica porque eu acho que a mobilidade elétrica ela tem ciclos e ela vai se renovando e ela vai se recolocando. Então, por exemplo, se você usa um motor a combustão queima petróleo, aquilo acabou. A consequência daquilo ali ou vai para o lixo ou vai para a atmosfera. Sim. A poluição. A energia não. Quando você tem uma bateria elétrica, se você usa durante alguns anos no seu carro, 15 anos, que é o que dizem que dá para usar, a partir daí já não tem a mesma eficiência, sei lá, perde 10%, alguma coisa. Não é que a bateria deixa de funcionar, sim, as pessoas não sabem. Mas ela pode ser usada para outra coisa. Pode ser, aquela bateria pode usar energia para sua casa, para o seu escritório, para sua fábrica. E daí vai, porque a bateria do carro elétrico ela tem 3 vidas. E depois que acaba as 3 vidas, vai reciclar. Quais são as 3 vidas para quem é leigo? Não, uma é a do próprio automóvel. Sim. A segunda é de abastecer residências e tal. E a terceira é de abastecer coisas menores, tipo uma garagem, um galpão, algumas coisas menores, entendeu? Mas quando acaba essas 3 vidas, ela também pode ir para reciclagem, não se perde. Diferente que queimou a gasolina ou o álcool, acabou. E assim... e aí tem um discurso muito hipócrita que mas tem muita mineração. Pera lá, a mineração começou na América do Sul quando os espanhóis chegaram aqui. E os portugueses. Mais mineração do que os portugueses fizeram aqui. Quantas toneladas de ouro eles tiraram aqui? Terra pelada, aquilo não é mineração? Ficou pelada. Então, tem muita hipocrisia nessa discussão,
e muitos interesses em jogo, né? Então, A Alemanha havia colocado como, e outros países da Europa, 2030. 4 anos, estamos já no fim de 25. Já postergou para 2035 ou 2040, porque ia acabar com a produção de veículo a combustão. não, Ia ser só elétrico. a União Europeia colocou como 2035 a proibição de carros, de venda de carros a combustão. Sim. Isso ainda está em vigor, só que ainda falta 10 anos. Algumas montadoras falaram, não, vamos fazer antes, 2030. Tá. Mudaram, Mas isso é muito cedo. nós estamos caminhando para um tempo final. Por que foi cedo esses 5 anos de diferença? Falta de tecnologia, não conseguiu baixar preço do veículo ou não tem produção de energia para todo mundo. Por exemplo, no Brasil, se substituíssemos 40% da frota de veículo hoje, 2025, dezembro de 2025, 40% de carro elétrico, os reservatórios estão ficando relativamente secos por falta de chuva. Teríamos condição de abastecer com eletricidade as indústrias, as residências e mais 40% da frota de veículos? Não, de uma hora para outra, evidentemente. Não, hoje, no estado de hoje. Não, acho que nenhum país teria, porque não dá. Agora, você tem que considerar o seguinte, a produção de energia elétrica, ela pode vir do sol. Sim. Que, por enquanto, a gente não paga nada. Ainda tem sol. Ainda tem sol em alguns países. No Brasil, então, o Brasil é considerado o paraíso da eletricidade. Agora, tem o vento. Fora o vento. Agora, por que mudou? Por que a Alemanha, principalmente? Isso parte da Alemanha. Por que a Alemanha quer jogar para frente essa questão dos carros elétricos? Porque eles perderam a corrida de tecnologia para a China. É por isso. Porque de novo, uma questão econômica. De novo, mas é tudo isso. Se eles estivessem na frente, os Estados Unidos também, pode ter certeza que eles estariam defendendo a implantação mais rápida do carro elétrico. Aí só que cada país vai tomar um rumo, né? Entendi. Cobrimos vários aspectos. Então não é só falar de carro, Não. É de falar de geopolítica, é de falar de matriz de energia, é falar do consumo por criar expectativas de diferenciação, né? Como objeto como se fosse um colar pendurado, né? Sim. Pendurar a chave no pescoço, que antigamente se pendurava, né? Na corrente a chave do carro para mostrar a marca. Né? Então, falar deste assunto é muito vasto. Sim. E que nesses 45 minutos, 1 hora, não dá para esgotar. Mas fica o convite de novo para que a gente vá até o portal Terra. Guia do Carro. Guia do Carro. E tem também um canal de YouTube, Guia do Carro. No YouTube, Guia do Carro, Sérgio Quintanilha, você vai achar lá, tem bastante vídeo lá. E vamos também ir no Instagram, que no Instagram tem as fotos, os lançamentos. Quinta Sérgio. Repete. Quinta Sérgio. Quinta Sérgio, ao contrário. Ao invés de Sérgio Quintanilha, Sérgio Quinta é Quinta Sérgio. Ponto Sérgio ou Quinta Sérgio? Tudo junto. Tudo Mas junto. Tem também Guia do Carro lá. Tem o Guia do Carro também. Então nós temos que fazer divulgação. A área de jornalismo também tem a propaganda junto, né, para divulgar. Emocionado de estar aqui contigo. Meu mestre de sala de aula, dando de maneira muito honesta esse tempo para o Lendas, que eu me sinto muito feliz. Falamos da sua infância, falamos do seu primeiro caderno, com as figurinhas, e agora você tem o seu caderno, que repete? O site, Guia do Carro. Mas eu fico ainda mais emocionado, porque existir um canal de vídeo como o seu, Lendas para Sempre, que conta histórias reais, que conta histórias que não são patrocinadas, que traz vivências reais, sem
tomar partido disso ou daquilo, mas que o público veja. Isso é um trabalho fantástico. Isso é um trabalho que mostra que a comunicação está viva. E é graças a pessoas como você. Porque a comunicação, Jorge, não é só o cara da Globo famoso, da CNN, o correspondente lá da... Não é só aí os Scamparini no telhado lá de Roma mostrando o Papa. É também isso. É o jornalismo, é a comunicação feita ali amadora, no sentido de ter poucos recursos, mas muito profissional no conteúdo, e você está de parabéns. Meu muito obrigado.